Olá, turma, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Maxson. Neste semestre, vamos estar com vocês para lecionar a disciplina Logística Integrada. Dentre tantos desafios que a logística tem, a gente vai conhecer um pouco os grandes desafios que vieram dentro do mercado nacional e um pouco do mercado internacional, para diversificar aí esse processo que dá ênfase às oportunidades que o profissional de logística tem para ter como desafio. Vamos lá, nossa ementa do curso, de um modo geral, a gente vai trabalhar um pouquinho para que vocês entendam a importância da logística integrada dentro do contexto administrativo. Dentro dessa forma, a gente vai tentar passar o máximo para vocês como é que funciona a integração de diversos processos logísticos dentro da cadeia de abastecimento e de suprimentos, né, que é a mais conhecida como supply chain. Vamos entender um pouquinho aí, aprender um pouquinho sobre as novas tecnologias que vai proporcionar essa integração e a importância da logística na prestação de serviço. Na verdade, a logística em si, ela é uma prestadora de serviço para as demais áreas da empresa. Dentro do conteúdo programático da nossa disciplina, nós vamos passar por um pouco da introdução à logística integrada e passando também por algumas metodologias e sistemáticas da logística. Dentro desse cenário, para finalizar o contexto aí do nosso semestre, a gente vai passar por alguns processos logísticos e entender como é que funciona essas tecnologias dentro das operações logísticas. Vocês, desde o início do curso, aí já têm entendido um pouco do que é o profissional logístico, e o profissional de logística, ele está bem, ele deve estar bem estruturado em termos de conhecimentos. Então, não é só simplesmente o profissional de logística estar ligado à operação de carga e descargas. Na verdade, você tem profissional de logística na base operacional, na parte estratégica e na parte tática do negócio. Então, vale muito a pena você estar antenado e ligado nos processos de desenvolvimento existentes na empresa onde você trabalha ou no próprio mercado, que está aí bem desafiador. Diante do nosso início de semestre, a gente vai entender um pouquinho do que é logística. Então, a gente sabe que logística ela está ligado às operações que tem dentro da empresa, fazer com que todos estejam bem estruturados para que tenham informações suficientes para que todas as informações cheguem ao consumidor final, seja ele produto ou serviço. Mas de um modo mais detalhado, a gente vê que a logística ela é uma especialidade da administração e ela é responsável por prover recursos e informações para a execução de todas as atividades da organização. Então, a gente vê como a logística como uma especialidade da administração que ela vai prover recursos e informações para que todas as execuções das atividades sejam feitas de forma eficiente e eficaz. Operacionalmente, o que acontece? A logística ela possui uma visão organizacional muito ampla. Então, o que é que se tem dentro de uma visão logística? Então, a gente tem a gestão desde o processo de compras até a entrega do produto final.
Então, neste ciclo operacional, a gente tem algumas operações: compra, entrada de materiais, planejamento de produção, a gente tem o armazenamento, que é até o próprio controle de armazenamento a gente tem, né? O controle de transporte e a distribuição desses produtos, ou até mesmo a viabilidade de atender determinado serviço. Vamos lá, alguns conceitos. Então, eu tenho alguns conceitos de administrações de materiais, administração de material. Esse conceito aí é o que trata diretamente a relação de operações de fluxos de insumos. Então, quando eu cuido de administração de materiais, eu tenho realmente uma administração relacionada ao fluxo de insumos. Então, essa área ela é responsável por negociar a aquisição desses insumos, providenciar o transporte e garantir o controle de qualidade, gerindo esse armazenamento para que futuramente não ocorra a falta desse determinado insumo para a produção. Vamos para o próximo conceito: movimentação de materiais. Então, essa é a atividade realmente ela é responsável por garantir o abastecimento eficiente da linha de produção. Então, o que é que a gente vê nessa etapa? A gente vê que essa atividade de movimentação de materiais, ela é responsável por transportar insumos. Então, isso, nesse processo, inclui não só o fato de transportar, mas o fato de manter um ciclo realmente mais integrado possível para que não haja falta no processo produtivo. Vamos lá para o próximo conceito: distribuição física. Na verdade, esse é o fim da sequência dos processos internos. Então, a gente tem mais uma etapa onde se tem o controle interno e a distribuição física, na verdade, é a atividade responsável por levar os produtos aos seus pontos de distribuição ou até mesmo ao consumidor final. Então, esse processo ele é responsável por garantir não só a qualidade, mas também tendo uma agilidade com um preço mais baixo, ligado aí à questão da distribuição física. Vamos lá. Como a gente já viu alguns conceitos, o que é que a gente começou a entender? Que a logística, ela tem várias etapas nos processos, desde o processo de compra até o processo de entrega final. A gente vai entender o seguinte: a gente vai entender que a logística, ela é uma das atividades de conexão com o cliente. Então, o simples fato de dizer que o profissional de logística, ele simplesmente carrega e descarrega, não necessariamente só é isso. Na verdade, a gente tem atividades que unem não só o cliente ao entregador, mas une a todos os processos dentro dessa cadeia. Só para se ter ideia, por isso que muitas empresas estruturam canais de distribuições. E aí, dentro desses canais, a gente vai começar a entender que cada um tem suas especialidades e consegue realmente dar uma ênfase maior, tratando cada detalhe de acordo com as suas especialidades. Então, vamos lá. Hoje, dentro de uma visão moderna de supply chain, que a gente vai ver mais na frente, a questão do gerenciamento da cadeia de suprimentos, os canais de distribuição têm 4 funções básicas. Vejam que interessante. A gente tem, dentro dos canais de distribuição, 4 funções, onde elas são de suma importância dentro do processo. E aí vocês vão perceber. O que é que a gente tem? Indução de demanda é o primeiro. Então, eu vou induzir minha demanda. Então,
a logística ela trabalha de forma integrada junto com o pessoal de marketing, que vai trabalhar no processo de venda, no processo de entender o cliente, para induzir essa demanda a acontecer. Segundo ponto, satisfação dessa demanda. Então, não adianta eu criar uma demanda, entregar o meu produto ou vender o meu serviço e não deixar a minha demanda satisfeita, o meu cliente satisfeito. Terceira função, o meu pós-venda. Então, todo trabalho relacionado com o cliente, de pós-venda, após a venda desse produto, desse serviço, então eu começo a ter um relacionamento com o meu cliente. Então, eu começo a gerir, ter uma gestão de relacionamento, fazendo com que meu cliente esteja mais satisfeito, seja pelo produto, seja pela prestação de serviço. E o quarto e última função básica de um canal de distribuição é desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, muitas vezes você vê algumas ações no mercado que proporcionam alguns desenvolvimentos. Eles são pequenos estudos de dados que vai trazer futuramente um serviço novo ou até mesmo um produto novo. Então, segundo Novaes, lá em 2001, ele diz que são trocas de informações. Então, a gente tem todo o processo dessa cadeia, mas as informações, elas são constantes. Mais na frente a gente vai ver alguns processos e vocês vão entender que toda a logística, ela se torna integrada por fato dessa troca de informações. Olha aí um cenário onde eu tenho todo o processo produtivo, processo de insumo, de controle de materiais. Eu tenho um ciclo onde eles se cruzam e aí você tem um cenário que é estratégico. Então, o que é que você percebe? Você percebe que eu tenho, vamos lá, eu tenho aqui, ó, dentro desse cenário aqui, ó, eu tenho um processo gerencial. E dentro desse processo gerencial, a gente tem algumas ações estratégicas que permeiam todo esse ciclo que está envolvido aqui na organização. Então, se meu processo gerencial toma algumas decisões, é porque em algum momento a minha equipe de analistas estão trazendo informações estratégicas do mercado, da área comercial, para fazer com que eu tome as decisões necessárias na minha base operacional, que faça o meu controle de estoque, fazendo com que todo o meu fluxo operacional dentro da logística faça acontecer da forma mais integrada possível. Então, hoje, não é mais aceitável, dentro de muitas empresas, não é mais aceitável, por exemplo, o comercial simplesmente não estar ligado gerencialmente ao estoque e não estar ligado gerencialmente à logística. Então, é preciso fazer com que todos tenham ciência do que está acontecendo para que as coletas, as entregas aconteçam da melhor forma possível, de forma mais integrada possível. E como é que se faz essa integração? Através de sistemas operacionais, web, EDI, comunicações com clientes com algumas ferramentas. Então, essas cotações vão estar totalmente ligadas junto à equipe comercial através de sistemas operacionais. E esses sistemas operacionais automaticamente vão estar interligados às operações de contas a receber, contas a pagar, a parte da tesouraria da instituição ou da propriamente empresa, e que vai estar ligada aos bancos. Então, entendam que, dentro desse cenário, eu tenho uma logística
que está integrada com todas as demais áreas, fazendo com que todos funcionem da melhor forma possível. E dentro deste cenário, o que é que a gente pode perceber? Que ninguém trabalha sem ter metas. Todos têm uma meta a ser batida, uma meta a ser gerida. E como é que são geridas essas metas? Através de indicadores. E o que são indicadores, professor? Nada mais são do que chave de desempenho, o que vai medir a minha pessoa, ao meu setor. Então, são indicadores logísticos que fazem com que eu tenha um norte e eu consiga realmente saber onde eu estou, qual caminho eu vou seguir e aonde eu vou chegar. Qual é o status em que eu estou? Então, são métricas utilizadas para medir, para me avaliar ou avaliar o meu setor periodicamente, para que eu consiga visualizar como é que está o desempenho dos meus processos chaves da minha empresa. E dessa forma eu consigo dar ênfase aos que não precisam ser melhorados e os que precisam ser melhorados. Ok? Vamos entender um pouquinho o ciclo logístico. Tudo que você faz, tudo que você faz, o primeiro ponto é você planejar. Não adianta se você quiser, por exemplo, seguir um fluxo e você quer ir de onde você mora para o centro do Recife, um exemplo. Qual a primeira coisa que você faz? É planejar sua rota, seu horário. Qual a tua disponibilidade? Será que vai ter ônibus? Será que eu vou de Uber? Será que eu vou de carro próprio? E depois você planeja a rota até chegar ao local determinado. E nas empresas acontece da mesma forma. Você tem planejamento aí de produção e materiais. O próximo passo, quando eu planejo, eu faço a compra dessa matéria-prima. E aí, dentro desse controle de matéria-prima, eu vou ter a parte de controle de armazenagem, controle de qualidade, uma série de fatores. Após eu comprar a matéria-prima, eu tenho o processo produtivo. E dentro desse processo produtivo, eu tenho várias etapas que vai trazer à tona o meu produto pronto para expedição. Quando eu lanço esse produto para o mercado, eu agora começo a distribuir. Então, vem a questão dos centros de distribuições, que são pontos estratégicos para estar mais próximo do cliente. E aí, no final, eu tenho o meu atendimento ao cliente diretamente na linha. Dentro desse ciclo logístico, nós temos um tópico principal que significa nada mais, nada menos do que um elo de ligação entre as demais áreas. Então, se o cliente não te mandar informações do que ele quer, eu não consigo me planejar, eu não consigo comprar minha matéria-prima, eu não consigo produzir de acordo com o que ele quer, e aí as demais áreas acabam sofrendo porque não conseguem receber informações necessárias. Dentro do ciclo logístico, eu consigo dizer que a logística integrada nada mais é do que o elo de integração entre todas as áreas envolvidas no processo. Tranquilo aí, turma? Para finalizar, fiquem à vontade para ter uma leitura complementar para o desenvolvimento do vosso aprendizado. Então, a gente aí tem Ronald Ballow com o gerenciamento da cadeia de suprimentos, Logística Empresarial Bookman 2005. Então, até a próxima aula. Fiquem e até lá.